localizei, né? Achar eu acho uma palavra meio pesada, porque parece assim, uma grande descoberta. Localizei uma notícia que a gente sempre tive, eu, pelo menos como leitor de poesia, sempre tive muita curiosidade de saber. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Um dia chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Quando eu li esse poema tirado de uma notícia do jornal, de onde veio isso? Que notícia é essa? O que o poeta fez aqui? Qual foi a... Será que ele pegou ela inteirinha ali? O que aconteceu? Estava preparando uma aula sobre crítica literária, na verdade sobre crítica. E estava usando um ensaio, uma entrevista com o Davi Arrigucci Jr., que é um ensaísta que eu gosto muito, um crítico muito importante. E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu falei, cara, eu preciso de algo muito concreto para que o aluno, eu estava trabalhando com um aluno de primeiro ano de RTV, lá da Faculdade Casper Libero, onde eu leciono, para que o aluno consiga visualizar o que eu estou mostrando em conceitos. Pensando em um aluno de comunicação, eu falei, pô, acho que vou pegar o poema tirado de uma notícia de jornal. Essa transposição de algo do mundo da notícia para o poema, que é uma outra elaboração e tal. Comecei a ler um ensaio do Davi, chamado Poesia Desentranhada, que está no Humildade, Paixão e Morte, que é a grande obra do Davi Arrigucci sobre a poesia do Bandeira. Estou vendo as grandes obras sobre a poesia do Bandeira, que tem logo no começo uma expressão que eu acho linda para falar desse poema, que ele fala assim, um poema só ossos. E ele vai lá e dá as informações básicas do mundo do comentário, quer dizer, um poema que saiu em Libertinagem, que é 1930, né? Um livro que o Bandeira se aproxima, digamos assim, da linguagem do modernismo. Veja, período de 20 a 30 é quando o Bandeira se liga ao Mário de Andrade, né? Teve a Semana de 22, e qual ele participou de fora, mas participou com os sapos, enfim. Tem essa relação do Bandeira com o modernismo e essa experiência estética do modernista, né? Que era dar um mundo da experiência mesmo. Não só da sua experiência particular, subjetiva, mas a de experimentar várias formas poéticas. Expandir um pouco o universo da poesia, saindo das formas tradicionais, do soneto, né? das formas metrificadas. E essa ideia do Bandeira é de tirar a poesia das coisas. Essa ideia que o Davi bem nomeou a partir de um poema do Bandeira, de uma poesia que se desentranha, se tira de alguma coisa. Lendo lá, ele falava do Libertinagem, que é o livro de 30, e falava, olha, esse poema saiu pela primeira vez num jornal chamado A Noite, numa sessão que chamava Um Mês Modernista. Ou seja, em dezembro de 1925, esse jornal abriu um espaço para que os modernistas apresentassem suas armas. O Drummond escreveu uma crônica, Mário de Andrade escreveu um texto, acho que tem texto do Ribeiro Couto, o Bandeira acho que participa, não sei se falha em memória, não sei se são 2 colunas. E uma das colunas dele chama Bife à Moda da Casa, onde ele apresenta uma série de poemas em prosa e esse poema tirado de uma notícia de jornal. Ou seja, esse poema é datado, pela primeira vez ele foi a público, no dia 31 de dezembro de 1925. É quando saiu, ele deve ter feito nesse período. Falei, impossível achar essa notícia, eu sei disso. Mas olha, eu já vinha há meses brincando muito e me divertindo muito com a biblioteca digital da Biblioteca Nacional, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Você entra lá vai ter uma fichinha, como uma ficha de uma biblioteca, que vai aparecer os periódicos, vai aparecer datas para você escolher de acordo com o periódico e uma palavra-chave de pesquisa. Eu falei, bom, para mim não adianta o periódico, porque eu não sei em que jornal essa notícia saiu, se é que eu vou encontrá-la, né? Eu fui numa outra página em que você coloca o período que você quer pesquisar e o local, 1920 a 1929. O local, Rio de Janeiro, o Bandeira já estava morando no Rio há um tempo, né? E agora a palavra-chave. Você não vou colocar João Gostoso, que é capaz de ele não encontrar, porque muitas vezes eu pesquisei por nome de alguém e não encontrava. Talvez desse certo, mas eu achei que não ia dar. Eu coloquei carregador de feira livre, não encontrei. Tira o livre daqui. Vou colocar só carregador de feira. Girou, me deu uma lista de jornais, tudo com 0000, em uma revista, com o número 1. Pá, cliquei. Cara, dei de cara nessa matéria. A matéria começa a contar de um bebum lá, um cara alegre, com umas frases engraçadas, um sujeito meio eufórico, animado e tal, pobre. Acho que no Leblon, o cara que foi visto pelo Leblon bebendo e tal, e que cantou, dançou e desapareceu. Aí vinha um filetezinho, um cortinho assim, um fiozinho na matéria,
E aí começava a contar de um menino de 14 anos que teria visto esse sujeito indo à Lagoa Rodrigo de Freitas, que tirava a camisa e se atirava dentro da lagoa e desaparecia. E aí depois a notícia da polícia, tal, que encontrou o corpo, tal. E lá para o final da matéria dizia assim, é o mesmo indivíduo visto no Leblon, que é conhecido como João Gostoso, carregador de feira livre, morador do Morro da Babilônia, num barracão sem número. Eu falei, eita, falei, caramba, é a notícia do Bandeira. Não pode não ser, né? Eu fiquei eufórico. Confesso que nessa hora me deu assim, uma alegria de criança, queria pular, queria gritar para o mundo, pô, localizei a matéria. Eu falei, mas e se não for? Né? E se o Bandeira tivesse publicado esse poema em algum lugar, e aí estão fazendo uma brincadeira a partir do poema? Porque eu, pesquisando pelo internet, pelo Google, eu vi que tem vários professores que fazem esse exercício com o aluno. Dá o poema para o aluno, fala, vai lá, agora eu só me uma notícia de jornal. Faça o caminho oposto ao que o poeta fez. Eu falei, não pode ser. E a data? 25 de dezembro de 1925. Saiu no jornal que chamava Beira-Mar, um jornal de bairro, que pegava Copacabana, Leblon, Ipanema e Leme, se não me falha a memória. É a própria notícia que o Bandeira leu e dali tirou o poema dele. A primeira coisa que me veio à cabeça era mandar um e-mail para o Davi Arrigucci, esse crítico literário, que para mim enfim, é um dos grandes críticos brasileiros. Que foi... Mandei outro dia para ele, ficou contente também, nunca tinha visto a notícia. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar isso aqui no Facebook e vou ver o que acontece. Porque alguém podia ter encontrado isso já, está lá, está na internet. Para a época que o Davi, por exemplo, fez a pesquisa sobre o Bandeira, que é uma grande pesquisa, né, muita informação sobre a vida do Bandeira e tal, você não tinha internet. Você não tinha a Biblioteca Nacional com um bom acervo, um razoável acervo digitalizado. Há muitas coisas que não estão digitalizadas. E aí uns colegas disseram, pô, sabe que eu já pesquisei, não encontrei, tem um cara que eu conheço que é um pesquisador de Bandeira, nunca achou essa notícia. Tal. Não preciso nem contar a alegria para quem gosta de poesia, para quem leu sempre o Bandeira. Fiquei muito feliz.